é injusto, né, Ellen? Você é jornalista. Uhum. Ela sabe até a postura já. E a gente tá tudo... O que a gente faz? Eu tô bem nervosa. Olá, pessoal. Bem-vindos ao GBcast. No episódio de hoje, a gente tá com uma galerinha bem legal. O que foi? O que o Jonathan tá fazendo aí atrás? Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso GBcast. E no episódio de hoje, a gente tá com uma galera bem legal, que ao longo da história da GB vem construindo conexões e histórias extraordinárias. Bom, eu sou a Jéssica, eu trabalho aqui na GB Online há 9 anos e 7 meses. Hoje eu sou gerente administrativa aqui na GB Online. Só isso, gente? Quer que eu fale mais alguma coisa? Oi, e você? Bom, eu sou o Ronifer, mas aqui na GB Online todo mundo me conhece por Rony. Eu trabalho na GB Online desde 2013, tive 2 passagens pela empresa, ao todo tem 11 anos, mais ou menos. Atualmente eu sou gerente de relacionamento. Júlio? Eu sou o Júlio, eu estou na GB desde 2013, finalzinho de 2013 para 2014. Já tenho 10 anos e uns 6 meses. Comecei como auxiliar técnico na parte de infraestrutura, como técnico, hoje estou como coordenador. Eu sou a Clara, eu tenho 10 anos de GB e hoje eu sou coordenadora do setor de suprimentos. Eu sou o Jonathan, eu estou na GB desde 2010. Eu iniciei a atividade no ambiente técnico, na época era instalador de rede, e hoje eu estou na parte operacional. Quem sortia fala. Eita, tá difícil pegar aqui. Já pode passar as palavras pra gente já ir pensando? Eu já falo aqui como que é o negócio? O que saiu pra gente falar um pouquinho agora? Risada. Risadas. Foram bastante, né? Muitas risadas. Muitas Não vamos falar das festas. Eu só falei que teve muitas confraternizações. As confraternizações eram os momentos que a gente mais se divertia, mais se aproximava do pessoal, né? Só isso, Jonathan. Por um ambiente de muitas risadas. Família, Muitas uma festa bem civilizada, né? Sem bagunça. Família. Só o Jonathan que fez vergonha. Jogou o carrinho de picolé na piscina. Primeiro, você já fala, Clara? Eu acho que antes Corta. dessa... Teve mais uma, que a Ellen vai Antes contar pra dessa... Vamos começar na nossa primeira risada, que foi... Não, antes dessa, eu acho assim... Ei, mas não espera um pouco assim, já começa... O carrinho caiu na piscina. Tava lá, não fui eu, né? Mas foi uma festa muito boa. Engrenagem. Essa é boa. Essa é uma ótima palavra. Engrenagem. É o nosso lema. É o nosso lema. Da GB. O nosso lema, com certeza. Fala, Clara. Eu disse, é o nosso lema da GB. Nós somos uma engrenagem. Todas as peças são fundamentais. Todo mundo importante para o funcionamento da empresa, né? Isso aí. Acho que é a fala mais famosa da GB Online. Para quem é mais, talvez os mais novos, pode ser que não tenha escutado aí essa frase. Para quem é mais antigo, onde com toda certeza isso aí era muito falada. Que somos uma Todos peça nós do somos engrenagem. importantes. Sem uma peça, A máquina vai parar. é isso mesmo. Conexão. Quando a gente entra no mundo da telecom, né? Eu mesmo, antes de trabalhar na GB, nunca tinha trabalhado com telecom. Então, eu aprendi telecom aqui na GB. Que eu sei de telecom foi o que eu aprendi aqui, né? Mas antes de a gente entrar no mundo assim, da telecom e ir passando tanto tempo que a gente já passou aqui, quando a gente fala de conexão, eu acho que lembra muito da internet. Aquele Wi-Fi que a gente utiliza. É o claro, né? O preto no branco. Conexão de internet. Mas eu acho que com o tempo a gente vai notando que a conexão ela vai muito mais além do que simplesmente usar a internet. Claro que para nós aqui o ponto focal é a conexão de internet, que é o nosso carro-chefe, no que a gente mais sabe, mais fala aqui, né? Mas outras conexões que acabam gerando através da própria internet. Inclusive, igual eu falei, né, na própria pandemia, o tanto de conexões que a gente conseguiu agregar e gerar, né, através da internet. Eu acho que uma coisa importante referente à conexão é referente ao crescimento da GB, no geral eu falo, porque hoje a GB tem conexão que vai até Cuiabá, por exemplo, tem que vai até Guarantã, dá a volta
por Alta Floresta, sai em Colíder. Então, eu acho que a conexão engloba essa parte também. A gente tem que vai sentido a Gleba, vai para Colíder. Então, a gente tem conexão, não é só em Sinop, pode-se dizer no estado, né, do Mato Grosso, né? No norte de Mato Grosso. Né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que é importante, né, para a gente também falar, porque, querendo ou não, a gente estamos também levando conexão para outras cidades, né? Não é só aqui, Sinop, mas na região toda. A gente também estamos levando uma conexão de internet e de pessoas, né? Porque a gente acaba tendo conexão com outras empresas, outros provedores, então acaba que você não se amarra só na conexão de internet, mas sim na conexão de pessoas e contato com outros provedores, conhecimento em outros serviços. Eu acho que é isso também. Falando de conexão também, a conexão entre nós, colaboradores, né, com o nosso time. Hoje a gente precisa ter essa conexão entre a gente para a gente conseguir levar a conexão para os clientes nossos, né? Aqui ao lado agora está tendo uma conexão ali dos nossos colaboradores atendendo o cliente, né? Então ali a gente precisa estar todo mundo nesse ambiente integrado e fazendo essas conexões para que quando a gente consiga entregar um produto de qualidade, o tamanho é essencial à internet, né? Então é importante a gente estar sempre engajado. Desafio. Desafios. Foram Eu acho que todo dia é um desafio, na verdade. Todo dia é um desafio. Então, esse ambiente de telecomunicação realmente é um desafio todos os dias. Que a a gente começou na internet 400 kbps, foi o pontapé inicial nosso ali. Provavelmente se o Sidney estivesse aqui, ele contaria uma história diferente de antes de 2, 3 kbps. Mas a nossa história começou ali, a minha história, né, começou com esses 400 kbps e foi um desafio. Era uma tecnologia que na época a gente entregava em 2.4 GHz, para quem não conhece é uma frequência de rádio, né? E ali já começavam nossos primeiros desafios, né, Rony? E aí a gente já conseguiu entregar um pouco mais de banda, aí chegou o plano de 1 GB, de 1 mega, 1 mega, olha, gente, 1 mega, 1 GB, olha a diferença. Acho que dentro desse desafio aí dessas viradas de era, né? Primeiro era 2.4, que foi ali quando eu entrei, em 2013 mais ou menos. Eu cheguei na empresa, já estava saindo dessa parte do 2.4, aí eu peguei bem a parte de virada para 5 GHz, que acho que foi o primeiro desafio ali da GB, fazer toda essa mudança. E então toda a estrutura de torre, ampliação, a gente passou ali por alguns anos, 2, 3 anos, ampliando torre, ampliando a estrutura, para conseguir entregar essa conexão para o cliente já nessa tecnologia de 5 GHz. E depois disso, o novo desafio que veio do mercado, a era da fibra ótica. E ela vai aprender de novo, reaprender a trabalhar. O serviço em si era o mesmo, era entregar a internet para o cliente, mas de uma forma totalmente diferente. Se falava em fibra para GB, a gente nem sabia o que era isso. Aí, nisso daí entrou o Júlio na jogada, acho que foi a pessoa que trouxe todo o conhecimento que eu acho que tem hoje dentro da GB Online. A gente pode falar que foi o Júlio que implantou isso dali para todo mundo, trouxe isso sobre a fibra ótica, e aí veio esse desafio de aprendizado. E estamos aí, no desafio ainda, aprendendo cada dia mais. Qual que é a próxima agora? A gente não sabe ainda, mas virão novos desafios, com toda certeza. Era de Wi-Fi, e realmente Wi-Fi 6. Foi um desafio, porque eu lembro que quando eu entrei, rádio, o único rádio que eu conhecia é aquele que a gente escuta música, né? Rádio, eu já sabia de fibra, mas rádio era só aquele lá. Eu vim conhecer rádio mesmo aqui na GB, né? Então, eu lembro que às vezes eu até ficava ali dentro ali, o Sidney até tirava uma caminha cara, às vezes falava que eu tava dormindo sentado lá, porque às vezes, como eu vim na parte de fibra mesmo, então... Sua experiência já era em fibra, né, Júlio? Fibra, então eu ficava mais ali, né? Como a rede ainda estava começando, a gente tinha pouca coisa ainda, né? Então, muitas vezes ainda eu dava um jeito de dar uma fugidinha e ajudar um, ajudar outro, porque eu também queria conhecer aquela tecnologia, né? Então... E aí, nessa daí, o Sidney, às vezes, dependia, eu ali, não deixava sair, mas eu dava uma escapadinha. E aí, fui aprendendo também nessa parte de rádio.
em determinado momento eu já estava até fazendo instalação também de rádio, ajudando. Então, mas assim, foi também um desafio para mim, porque é uma coisa, né, era totalmente novo para mim, nunca nem sonhava. E voltando assim, a gente começou com a 2.4, foi para 5. Que também era uma 5.8, frequência de rádio, e o Júlio já estava na fibra, né, para ver. E aí ele foi lá, ainda teve que voltar um pouquinho, ver como é que era o nosso desafio, né? A gente tem que voltar um pouquinho atrás para a gente conseguir caminhar um passo mais à frente, né, com a fibra. A GB é feita de desafios, né? Desafios diários. Até mesmo com a tanta inovação de tecnologia que tem, né? Que a gente tem que estar sempre em busca de melhoras. Nossa, corta. O desafio maior que pra gente é Clara também, né? Essa parte que ela trabalha ali na compra de equipamento, de sempre em busca dessa inovação para trazer pra gente, para os nossos clientes, para dar uma melhor qualidade. É um desafio, né? É um desafio diário. E ela teve que conhecer também, né, os equipamentos, porque querendo ou não... A gente nem sabia até que lado que ia, LC, o PC, da PC, então... Continuo não sabendo. E o desafio maior, Jéssica? Na nossa parte administrativa Falou de desafio, eu juro que eu lembrei de cara desse momento, enquanto atendimento ao cliente, que era a minha função. Eu atendia cliente na área de reclamação e cancelamento. Então, o cliente que queria vir aqui na GB para fazer uma reclamação, uma coisa... Jéssica. Crediário, né, Jéssica? Crediário. Olha o nome. Olha o nome. Antigamente, hoje é CAC, saque, mas antigamente era crediário. E nós tivemos um ataque de DDoS em 2017. E aí, eu acho que foi assim, um desafio grande para quem estava na frente do atendimento ao cliente, no caso eu, comercial, pessoal de vendas que acabava também ali atendendo o cliente, porque a gente via, quem estava aqui dentro, né, via o quanto que o pessoal técnico estava trabalhando, né, a gente via o Sidney, o Jonathan, assim, suando mesmo, com os olhos vermelhos, que eles chegavam aqui de manhã, dava para ver que ninguém tinha dormido. No NOC, ninguém tinha dormido, era visível. Só que nós, leigos da parte técnica, né, que eu sou do atendimento, eu não sabia mensurar exatamente o que estava acontecendo, mas eu sabia que tinha alguma coisa muito séria acontecendo. E aí, para mim poder acalmar o cliente que vinha aqui também reclamar que estava com algum problema em casa, e também eram fila de clientes que acabavam vindo para fazer uma reclamação, e aí tinha que, né, levar essa situação, né, para acalmar o cliente, para essas reclamações às vezes não chegar lá na parte técnica que estava frustrada para resolver o problema, né? Então a gente tinha que barrar aqui e ficar aqui, segurar, né, tentar segurar a barra. E acho que a gente conseguiu, porque a gente pensou que ia ter muito cancelamento e não teve, graças a Deus, mas eu acho que foi tudo um trabalho mesmo, que todo mundo se junta ali para levar esse conhecimento para o cliente, essa conscientização, a equipe técnica também, a gente fez um trabalho de rede social também na época, mas foi desafiador. Foi desafiador. Acho que o desafio ele foi tão grande nisso que a Jéssica falou. A gente não atendia aqui nessa loja ainda, o atendimento era na outra loja ali, então era um ambiente bem menor. Ficavam acho que 2 pessoas, né, Jéssica, na parte de atendimento. O fluxo, para ter uma ideia, o fluxo de cliente era tão grande. Nessa época eu já estava ajudando o interno, trabalhava na parte de suporte ali, suporte NOC, e eu ficava muito ali na parte da frente, no comercial mesmo, porque chegava tanto cliente, e aí alguns momentos a gente esperava acumular um número de clientes, porque tinha fila, igual a Jéssica falou, de clientes, aí ficava lá 5, 6, 7 clientes, e eu da parte técnica falar tudo de uma vez só, pra gente conseguir falar para todo mundo, porque não vencia conversar com todos, era realmente fazer uma fila de cliente, e aí você ia lá e fazia uma explicação, um discurso ali de tudo que estava acontecendo, para tentar apaziguar, amenizar aquela situação, falar para o cliente que naquele momento realmente não tinha o que a gente pudesse fazer para resolver para ele naquele momento, mas que por trás disso tinha uma equipe que estava ali suando para conseguir resolver. Eu acho que, se tratando de desafio, eu desconheço algum maior igual esse, que a gente já passou pelo menos na minha trajetória, né? Nesses 10, 11 anos, acho que isso aí foi sem sombra de dúvida, o pior. Nessa leva, né, nessa geração, foi o top 1 de desafio. E foi o desafio que trouxe um aprendizado muito grande. Trouxe. Nossa! E falando desse período, que foi um período bem conturbado mesmo para todos, era tipo uma doença que a gente não tinha um remédio pronto.
traduzindo, né? Não existia uma solução de bolo ali, uma receita de bolo, onde a gente corrigia. Não era tão bem falado sobre ataque de negação, ataque de DDoS. O mundo ainda não tinha tantas soluções como tem hoje, né? E aí foi um desafio muito grande. A gente teve que... Tentamos várias soluções, até soluções fora do Brasil. E por fim, a gente conseguiu uma solução aí, que as maiores operadoras do Brasil utiliza, né? A gente conseguiu uma licença, a gente testou e aí deu certo. Mas assim, eu não me recordo, acho que uns 30, 40 dias, né? De cansaço. Foi. Aí teve uma semana seguida que foi mais pauleira, né? E aí onde você saía, a gente já tinha uma carteira de cliente grande, uma carteira boa. Você escutava o pessoal, né? Mas o que tá acontecendo? Que a internet não tá? Aí você explica. E era cansativo para todo o time, né? Foi um período de um desafio muito grande, né? E foi um período também que não era só de expediente horário, né? Não. Era onde a gente ia e era conhecido, né? Nossa última palavrinha, gente. Antena. Nossa, nós já falamos bastante de antena. Falou bastante sobre antena. Antena 2.4 GHz. Era uma antena deste tamanho. Eu tinha essa relíquia em casa até há pouco tempo. Era uma antena que a gente montava ela e era uma antena que a gente instalava ela, tinha um suporte, uma caixa hermétrica, né? Ela é em cima do telhado da casa do cliente. Os mais novos talvez não conheçam, mas uma grande maioria aqui não é tão novinho, né? Então, deve conhecer. Como assim, Jonathan? Depois que a gente foi para 5 GHz, que era uma anteninha mais bonitinha, branquinha, toda... Essas aí servia de grelha de churrasqueira. E era boa. Boa. Tem ainda dessa, Clara, aí nos estoques da vida ou não? Tem. Sério, ela servia de grelha de churrasqueira, que ela era meio baloada assim, era literalmente uma grelha de churrasqueira. Porque ela geralmente era do cliente, ficava pro cliente, ele tinha comprado, e aí ele reaproveitava pra fazer uma grelha. E a parte técnica também fazia uma grelha. Mas a parte que a gente mais gostou dela foi quando a gente foi pra fibra ótica, a gente guardou ela. A parte mais gostosa dela foi que a gente tirou ela. Foi um ápice, né, de tecnologia de rádio para fibra surreal, né? Mas a nossa qualidade de rádio era muito boa, porque eu usei via rádio. Eu lembro que o meu sinal tinha uma parede gigante do vizinho, que era 3 andares, e ela ficava numa frechinha assim no sinal, pegava ótimo. Foi só ali que a gente conseguiu e pegava maravilhosamente bem. Essa parte ali de antenas de via rádio, eu não lembro o número exato, talvez o Jonathan saiba, mas em Sinop a gente chegou a ter mais de 30 torres, 30 POPs, pontos de atendimento. Então a gente atendia 100% de Sinop até a área rural, e para conseguir manter Sinop inteira conectada era pouco mais de 30 torres distribuídas. Não vou saber o número exato, mas era bem superior a 30. Superior a 30. Teve um ano que a gente fez um recorde, nós montamos 14, 15 torres. Num ano. Aí depois de um recorde de desativar a torre. 15 torres. E foi uma virada tão rápida, né? Rádio, fibra. E rádio tem algumas vantagens, né? No sentido de facilidade ali na parte de... Você vai montar uma torre, você atende em inúmeros bairros, né? Já via fibra, você tem que passar fibra em tudo, né? Muito KM de fibra. Caminhão. Mas foram muitas torres. E em algumas sem delas. contar que a qualidade da internet no rádio tinha uma qualidade boa, que quando a gente implantou a fibra, tinha muitos clientes que ficavam com medo de mudar para fibra, porque minha internet sempre foi ótima, agora eu vou mudar. Nessa parte agora eu vou pro comercial. Foi um desafio a gente conseguir colocar na cabeça do nosso cliente que a fibra era boa também. Porque a nossa tecnologia era tão boa que não tinha problema. A gente tinha problemas, claro, mas era assim, uma conexão muito boa. Então, pra gente ligar pro cliente e falar assim: oi, dona Maria, aqui é ela da GB Online, tô ligando pra falar que a gente já tem fibra ótica no seu endereço. O que é fibra ótica, minha filha? O que é isso? É via cabo? Não quero não. Não quero não, porque tá vai... bom assim. Tá bom assim. Não quero, pra quê? Tá bom, o que eu vou mexer pra que tá bom? Então, eu acho que a gente deixou de ter rádio tem quanto tempo? A última Nós temos rádio ainda. Nós temos alguma rádio. Temos, mas assim, não tem cliente na base via rádio. Tem alguns. Aqui em Sinop, não. Em Sinop, não. Mas aqui em Sinop. Tinha o Curupi, ainda tem uns clientinhos perdidos, mas ainda tem. Tem uma dezena espalhada aí. Talvez uma dezena só, não chega a 10, não. Aí em Sinop, mas a gente tem uma carteira de cliente via rádio, porque a gente atende o norte aqui,
E acaba que tem umas localidades que é quase impossível você chegar com fibra. E a gente monta uma infraestrutura para não deixar de atender aqueles clientes, né? Mas a via rádio, a antena, ela faz parte da nossa história, né? Todos nós aqui vivemos isso e é bacana a gente olhar para trás, né? Não importa onde a gente chega, nunca esqueça da nossa origem, né? Então, ela foi pelo menos para mim aqui, foi o inicial, né? O aprendizado. A gente tem 2 pessoas aqui, né, que por um curto período ficou fora da empresa, né? Somando tudo é muito tempo de empresa, mas saiu e voltou. E aí eu queria que falasse um pouco o que motivou essa volta, o retorno. Começa por mim? Bom, eu realmente tive 2 passagens pela GB. A primeira foi de 2013 até 2019. Então, em 2019, no início do ano, ali mais ou menos, eu já comecei a pensar em sair. Então, bem antes, eu já vinha conversando com o Jonathan, com o Cid, uns 3, 4 meses antes dessa minha vontade. Era para um negócio pessoal, junto com a minha família, que eu iria sair para tentar algo novo, né? Eu já estava cansado de trabalhar com telecom e queria tentar algo novo. Então, em final de setembro de 2019, deu tudo certo e eu acabei saindo da GB para ir para esse negócio pessoal junto com o meu pai. Não sei se foi azar, sorte, destino. Junto com isso veio a pandemia e, de certa forma, prejudicou bastante a parte do comércio ali e acabou não dando certo. E aí, nesse mesmo período, já em 2020, foi na época que a Jéssica falou que a GB era a única empresa que estava contratando, né? E aí eu já estava um pouco desanimado, as coisas não estavam dando muito certo, e aí mandei mensagem pro Jonathan. E eu agradeci. Eu agradeci. Tanto que eu mandei, não tinha nem noção de como estava a GB, eu sabia que a coisa no cenário geral não estava boa, mas falei. Tanto que na época eu falei, eu saí da GB em 2019, eu era o coordenador de suporte técnico. E quando eu mandei mensagem, eu falei, Jonathan, as coisas não estão boas e eu estou precisando trabalhar. E aí eu pedi para ele, você tem alguma vaga aí para infraestrutura? Que eu preciso trabalhar. E aí ele falou que ia verificar, pensar e depois me dar uma resposta. Nisso, acho que ele conversou com o Cine e o Cine me chamou aqui, vim na GB, e aí conversei diretamente com o Cine, fui explicar toda a situação, o porquê do meu motivo de ter voltado, né, das coisas não ter dado certo, e ali surgiu uma nova oportunidade. E aí no dia 1º de junho de 2020, Rony retorna para a GB Online. E aí quando eu retornei para o mesmo cargo que eu ocupava antes. Eu saí como coordenador de suporte de serviço e retornei como coordenador de suporte de serviço. Você ficou quanto tempo fora? Fiquei outubro, 7 meses. Deu um ano. Não deu um ano. Foi de outubro de 2019 até junho. Então, eu fui a filha pródiga que ficou mais tempo fora? Não, foi pouco tempo para você, mas para mim eu senti muita falta dele. Foi uma eternidade. Foi uma eternidade. Essa parte técnica nessa época ali, acho que o Jonathan era mais operação mesmo, voltado para a parte do Nokia, e a parte técnica era 100% voltado para mim. E aí quando eu saí, eu falei, Jonathan, Toma, abacaxi. O abacaxi é seu. E aí ele teve que aprender aquele processo. Não que não sabia, né? Mas eu que estava por dentro de tudo que acontecia, né? E aí, apesar de eu ter avisado uns 3, 4 meses antes, já ir passando o bastão, passando as coisas, com toda certeza não deu tempo de passar tudo. E aí ficou tudo pro nosso amigo Jonathan. Acho que por isso que ele respondeu tão rápido na minha mensagem. Pode voltar. Pode voltar. Vem logo, o Sidney vai conversar com você, mas você já está contratado. A minha parte, eu fiquei aqui, eu entrei na GB assim, praticamente, que eu cheguei em Sinop. Nunca tinha trabalhado com venda, sempre trabalhei na parte do administrativo e mandei meu currículo. Fui daquela assim, sabe, se eu mando o currículo, não mando, mandei. Me chamaram para uma entrevista, passei também eu entrei na GB bem no momento de uma mudança também, que a GB tem ao decorrer dos anos, ela tem várias mudanças, e nessa foi uma mudança operacional que ela estava ocorrendo, né? Então veio uma empresa de fora fazer entrevista, de cara já fui fazer uma entrevista no hotel, que já tinham bem umas 30 pessoas lá para 3 vagas, eu falei, meu Deus, é uma seleção bem complicada, né? Só que eu confio no meu potencial, né? Fui lá. Passei na entrevista, só que eu passei para o financeiro. Fiquei 2 dias no financeiro, não trabalhava com financeiro, só com a parte administrativa. Nunca tinha trabalhado no comercial também. Só que na entrevista eu me apaixonei pelo comercial. É o que eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de criar conexões, eu gosto de desafio. E fiquei 2 dias no financeiro, falei, opa, não é isso que eu quero. Né? O salário era até maior, falei, mas eu quero ficar no comercial. Então foi o meu desafio, foi ali que nasceu a Ellen
vendedora, né? Então, junto com isso, foi um desafio pessoal, porque eu estava chegando na cidade, não conhecia ninguém, recém-casada, criando minhas conexões também, a minha vida inteira. Então, foi um aprendizado muito grande. Então, eu fiquei na GB de 2014 até 2018, fazendo minha faculdade, formada em jornalismo. Foi mais por isso que eu dei esse tempo da GB de 2 anos, quando eu me formei. Eu queria também... Passei 4 anos estudando, falei, vou ver o que eu posso fazer ali dentro do jornalismo também, né? Só que aqui em Sinop, o mercado ainda para jornalismo, nessa parte, não era... como o Rony falou, a gente tem que sair para ver o que a gente quer também, né? Estudei, mas ainda não era aquilo que eu queria, a parte de jornalismo. Trabalhei em outras empresas, passei mais tempo do que o Rony, passei 2 anos fora. 2 anos, um pouquinho ainda, né? Trabalhei em outras empresas que eu também criei laços. Eu acho que tudo na vida ela tem um momento para acontecer. A mesma coisa eu penso que se eu tivesse continuado aqui, eu não estaria aqui hoje. Então, desse tempo que eu dei, eu criei novas conexões, ganhei novas experiências e consegui trazer também, voltar para a GB trazendo uma outra visão, né, e um outro pensamento. Então, também na pandemia, bem depois da pandemia, acho que a gente começou a conversar com a Jéssica antes da pandemia, em 2019, aí eu viajei. Quando eu voltei de viagem, uma semana depois estourou a pandemia, a gente deu um tempo nas negociações, aí quando foi em agosto, a gente fechou o negócio e voltei para a GB Online, né? Então, desde 2020 eu tô aqui até hoje. E aí também não quero sair agora não, tá? Daqui é só para a cadeira de diretoria, eu já falei. O que representa hoje, né, o Sidney e a Neia, né? Para vocês, a gente que foi, nós aqui, que mais conviveu, né, que são os proprietários da empresa, né, e os diretores que trabalham aqui diariamente com a gente, né? Eu acho que, eu vou contar a história como que tudo começou aqui com a gente, né? Eu entrei em 2010, na época a gente era 3 colaboradores, era eu externo, uma pessoa do comercial e um técnico que cuidava da parte de rede, né? Eu fazia instalação, fazia manutenção, era só a gente. E aí e aí eu não tinha tanto contato com o Sidney, né? Era muito pouco mesmo. E esse colaborador que trabalhava interno decidiu sair. E aí eu lembro como se fosse num sábado o Sidney me ligar e falar bem assim, conversando como tá as coisas, eu explicando, tava até almoçando. E aí ele falou... Nessa época, o Sidney estava encolhido, né? O Sidney estava encolhido, o Sidney e a Neia. E aí ele falou, Jonathan, o colaborador vai sair, você consegue tocar Sinop aí? A nossa matriz era encolhida, que era filial. E eu falei, não conhecia muita coisa, eu tinha recém-formado na faculdade e não tinha tanto conhecimento na prática, né? E aí eu, sem saber nada, falei, eu toco isso aqui. E eu falei, mas e o que eu não souber? Ele falou, que você não souber, você liga pro Sérgio, que é o irmão do Sidney, colaborador nosso hoje também, que ele te ajuda, né? E ali foi um desafio meu, pessoal, né? Buscar esse conhecimento, aprender. Na época as coisas eram bem mais difíceis, via rádio a gente, às vezes, tinha que tomar umas decisões rápidas ali para recuperar um circuito. E ali começou a minha ligação com o Sidney, né? Sempre a gente se falava ali, e aí foi quando ele decidiu vir para Sinop. Aí foi um marco para mim, porque o Sidney é um profissional excelente, uma pessoa de muita índole, e assim, ele inspira a gente. Hoje eu acho que se nós estamos aqui, se a GB é o que é pelo Sidney, por causa da Neia também. A Neia também é uma pessoa inspiradora que sempre nos entende as dificuldades que a gente passa, nos mostra o caminho correto para seguir. Então, hoje a gente tem uma aproximação muito grande, né? Todos nós líderes, mas é bacana, é bom. Eu gosto de trabalhar na GB, né? Eu acho que tudo que eu cresci profissionalmente, assim, uma parte ali tem do Sidney, tem da Neia e tem de vocês também, né? Que a gente faz nossas reuniões, vai se desenvolvendo, vai crescendo, né? Mas é isso. E esse é um ponto também que eu acho bem legal da nossa parte da diretoria, é acompanhar esse crescimento, né? Quando entrei na GB Online, que a GB também passou por essa mudança, a Neia também veio para a GB, né? Trabalhar diretamente aqui. E a gente vê a evolução dela
junto com a GB é muito legal, né? Evoluiu muito também. Falando nessa evolução toda da GB Online, a gente acompanha a evolução também dos nossos diretores, né? Quando eu entrei na GB, a GB estava passando por essa mudança e a Neia também veio trabalhar aqui com a gente nessa parte do administrativo. Ela tomou para ela essa administração, né? E a gente vê essa evolução todos os dias, né? Com uma equipe que ela formou, né? A gente aqui. Então, foi uma evolução bem legal de se ver. E essa inovação. Eu acho que quando eu penso no Sidney, eu penso em inovação. Porque o Sidney, ele sempre pensa bem fora da casinha. Então, isso sempre dá muito certo. O Júlio comentou sobre, depois da separação da GB, que cresceu, e é totalmente dele, 100% essa questão dele pensar à frente. Tá? À frente do mercado. A gente falou aqui da evolução de carro e tudo mais, dele começou ali, e ele não tem aonde parar. Então eu vejo hoje, ele não tem ele não está aqui na GB só para ser o Sidney diretor, não. Ele está aqui para somar e chegar aonde der. Então, acho que a inovação dele é diária, dele e dela. Até que você falou do Júlio, né? A contratação do Júlio pra gente é falar, mas o que o Júlio tá fazendo aqui? A gente tudo na via rádio ali. Pensando lá na frente. E ele já com o pensamento lá na frente contratou o Júlio. O Júlio trabalhava numa empresa de telecomunicações, já tinha experiência. Na época falava de fibra ótica só de backbone, né? Não existia a rede GPON, que é hoje que a gente entrega pro cliente. Até existia, mas não era tão falado igual é hoje, né? E aí ele já teve esse olhar diferenciado. Conheceu o Júlio, contratou o Júlio, e o Rony perguntava, mas e o que o Júlio? O que o Júlio? E a gente olhava, o Júlio tá lá parado, e o Júlio ficou, foi uns meses, né, Júlio? Na verdade, foi quase anos, né, Júlio? Porque o boom mesmo da fibra foi quase 2 anos depois de você ter entrado, né? Quando eu entrei, nossa, eu ficava ali dentro, tinha vezes que eu ficava até meio entediado, realmente, porque como não tinha serviço de fibra, então... Não tinha fibra, né, Júlio? Não tinha fibra, então o que eu fazia? Configurava um roteador, mas nem sempre tinha roteador para configurar, então eu ficava ali, o que eu dava? Eu dava um jeito de escapar com os outros meninos via rádio, para mim também aprender. Mas aí tava a visão, né, Júlio? Ele já previa esse crescimento da fibra, isso pra gente do ambiente tecnológico, assim, que a gente vê isso no dia a dia, né? O que ele busca de inovação, fala, vamos seguir nesse caminho, vamos padronizar esse tipo de equipamento, vamos buscar essa tecnologia, então isso é marcante também. Ele tem uma visão de lance bem alta, bem longe. Eu acho que para explicar bem os dois ali, o Sidney e a Neia, para quem não tem esse contato mais próximo, a Neia é aquela pessoa 100% humana no sentido de ligada à parte de relacionamento, atendimento ali, que busca inovação, que busca o melhor, que incentiva a gente a esse melhor. O Sidney também faz isso, mas o Sidney está mais voltado para essa parte técnica. Então é aquela pessoa que busca, que está estudando, que está olhando o mercado lá no estrangeiro, que está olhando o mercado lá fora, está 2 anos à frente na fibra ótica, por exemplo, que ele estudou lá, já verificando para trazer isso. Então, acho que o que faz a GB dar certo é a junção dos dois, né? Pegou a Neia, essa parte relacionamento, que pessoas, né? Que a GB Online só está onde está hoje por conta desse contato com o cliente, contato com o colaborador, contato com o cliente, esse amor que existe mesmo na empresa, que eu falo que tem muito da Neia, 100% o perfil da Neia, e o Sidney 100% nessa parte técnica, essa visão, essa ambição de crescimento mesmo, esse visionário, acho que é a palavra certa para identificar ele. Acho que o Jonathan comentou quando o Jonathan entrou na GB, né? Um pouquinho de quando eu entrei também. Na época o Sidney não morava aqui ainda em Sinop. Eu lembro que eu trabalhava em uma outra empresa, vim aqui, um amigo meu, que já trabalhava na GB, que fez a indicação, então eu vim aqui direto falar com o Sidney. Então vi ali na parte de atendimento, horário de almoço, acho que ela estava fechada, conversei com o Sidney e foi onde ele falou que já já tinha esse crescimento para a GB, ele citou que ele morava lá em Colíder, mas ele queria vir para Sinop porque via que o mercado daqui de Sinop estava crescendo muito. E aí por isso que ele estava nesse processo de contratação. Tanto que eu lembro que na época eu fui bem claro para ele, falei, Sidney, na época eu trabalhava em ramo gráfico, eu falei, eu trabalho com gráfica, eu não sei nada de tecnologia, mas se você me der uma oportunidade, eu vou... O que ele falava que você fazia, Rony? Falava que eu cortava papel. Até hoje ele fala isso. Toda confraternização falou que se tiver oportunidade, fala, esse Rony é o cara cortador de papel. E eu realmente trabalhava cortando papel. Acho que trabalhei desde o meu primeiro serviço, são 5, 6 anos, nesse ramo gráfico. E acho que lá de Colíder, talvez o Sidney já tenha tido essa visão de que Sinop era o ápice, que o mercado lá na frente
Que Sinop também cresceu tanto que Cresceu tá tanto que crescendo, cresceu. né? Acreditou, investiu, acreditou na cidade. Tanto que deu certo nesse processo, né? E aí depois a gente fez a entrevista ali, nem currículo eu trouxe, foi um bate-papo ali mesmo, só conversando. Depois esse meu amigo me ligou e falou: Rony, deu certo, ele quer te contratar. Eu já tinha acordado com ele que eu ia precisar cumprir o aviso na empresa. Cumpri os 30 dias quando eu vim para a GB para realmente trabalhar e o Sidney já estava morando em Sinop. Já estava o Sidney e a Neia. A Neia não estava tão participativa ainda, ela estava vindo aos poucos. E aí o Sidney bem nessa parte técnica e aos pouquinhos a Neia foi entrando nessa parte do atendimento ali, do relacionamento. Eu acho que é por isso que a GB dá tão certo, porque tem os dois trabalhando em conjunto. Assim, a minha proximidade maior, né, sempre foi com a Neia. Então, eu falei no começo, né, que quem me contratou foi a Neia, ela que fez a entrevista comigo. E aí, quando eu comecei a trabalhar, né, já tinha a Ellen, estava aqui. E aí, eu fui para entrar nesse departamento de atendimento, que não tinha ninguém na época. A Clara atuava, mas precisava da Clara no estoque. E aí, era também o estoque crescendo muito giro de equipamento. Então, a Clara também não tinha como parar para me mostrar. Então, quem que me ensinou, que pegou na minha mão, senta aqui que eu vou te mostrar como que funciona, foi a Neia. Então, sistema, a Ellen me ensinou a fazer venda, ela sentei do ladinho dela, mas a parte de processos, de atendimento, relacionamento ao cliente, a Neia me ensinou tudo, todo o sistema. E ela sempre foi muito centrada nessa parte administrativa, né? E ela até mesmo conta, né, que quando ela veio, ela não sabia nada do sistema que tinha na época, o sistema financeiro que tinha na época nem tem hoje mais, mas ela não sabia absolutamente nada, porque era só aqui em Sinop que tinha esse sistema, né? Então ela entrou e não tinha ninguém para treinar ela também. E ela aprendeu sozinha, do zero. E aí ela me ensinou. Ensinou outras pessoas que estavam aqui também. Então eu fui evoluindo do lado da Neia, né? Que a gente foi vendo que muitas ideias que nós tínhamos, né? Tinha essa conexão de ideias, de perspectiva, né? Para andar. Como eu gostei muito desde o começo da equipe, gostei muito de todos, a gente fez uma amizade muito forte no começo, então eu gostei, falei, não, é aqui que eu quero trabalhar, nessa empresa, né, então tinha essa perspectiva, e aí a Neia começou a me passar algumas responsabilidades, daí eu já me sentia mais importante, né, na época e tudo, desde responder um e-mail, né, mais formal para alguma situação específica. Mas isso também, para mim, pode ser que era uma pouquinha coisa, mas para mim já era algo muito significativo, porque eu vi que eu estava depositando uma confiança, né, em mim, na minha pessoa. Então, eu sempre olhava para a Neia como assim, nossa, eu quero ter essa sabedoria, porque às vezes eu tinha um problema, às vezes não, até hoje, né? Eu tenho um problema que para mim eu nunca vou conseguir resolver nunca, né? Eu falei, meu Deus, que problema enorme. A gente senta lá, todo mundo acha que é assim, senta lá, fala para ela, na suavidade, ela fala, não, mas eu só fazer isso. Que eu falo, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes, né? É algo muito simples, ela tem essa leveza para resolver os problemas. E aí, alguns momentos, né, acho que foi a primeira vez que eu comecei a ter mais contato com o Sidney, foi quando a Neia, ela teve bebê e ela se afastou de licença maternidade. Então, as decisões administrativas, financeiras e tudo, aí era com o Sidney, não era mais com a Neia. E aí que eu comecei a ter contato maior, assim, com o Sidney mesmo, mas também uma pessoa que sempre muito bem decidida, sem dúvida, assim, era nunca tive nenhum tipo, assim, de dificuldade também nesse relacionamento, né, com o Sidney. Hoje, o contato com ele é bem maior, mesmo com a Neia aqui também, com os dois, né, a gente tem um contato para as decisões muito maiores, mas uma pessoa também que inspira muito, né, pela sabedoria. Às vezes a gente não entende a decisão. A gente fala, mas por que isso? A gente não entende absolutamente nada, mas passa um pouquinho de tempo e a gente fala, nossa, ainda bem que o Sidney decidiu dessa forma, porque se não fosse dessa forma, teria dado alguma coisa errada. Então, esse é o Sidney. E para finalizarmos aqui o nosso bate-papo, eu quero saber um pouquinho aqui dessa galera também, um spoilerzinho para 2025. A gente está falando aqui, gente, essa equipe aqui toda, cada um setor praticamente aqui da GB, um coraçãozinho da GB, uma engrenagem da GB. Então, a gente quer spoiler para 2025. O que tem de inovação, Rony, ali no atendimento?
Relacionamento ao cliente, o que você vai trazer de novo pra gente? O que a gente pode esperar? Eu acho que a GB sempre foi movida a isso, ao contato, ao relacionamento com o cliente e principalmente essa parte de excelência, que é o que a gente sempre buscou. E sem sombra de dúvida, para 2025 a gente vai com foco de 1000% em cima disso, para melhorar mais ainda essa conexão, esse serviço que a gente entrega com o cliente. Entregar um serviço de verdade, um serviço de qualidade, manter essa excelência e ter esse cliente próximo a gente, para quando ele precisar ele saber que a gente está aqui, que a gente tem uma equipe preparada para fazer essa parte de atendimento e continuar dando esse serviço de qualidade que a gente sempre teve, em busca do melhor sempre. E aproveitando essa deixa, falar sobre isso também na parte do comercial. Pessoas cuidando de pessoas. A conexão feita com pessoas e para pessoas, né? Então, 2024 foi isso, a gente trabalhou em 2024, 2023 a gente vem trabalhando muito nisso e é um foco que a gente vai manter, porque conexões é feito de pessoas e a GB é feita de pessoas, então 2025 vai ter muito isso também. Então, eu quero falar também um pouquinho, que é assim como todos falaram, a evolução da GB tem pessoas por trás. No caso, os nossos diretores, que são a Sidney e a Neia. E aí a gente poder ter acompanhado todo esse crescimento, que nem eles mencionaram, que o nosso atendimento era uma sala pequena, e hoje nós temos 9 pontos de atendimento. É por questão de muito trabalho mesmo, por parte deles. Então, quem conhece eles há mais tempo tem essa admiração mesmo, não tem como não ter. A gente falar que a gente não admira eles é mentira, porque a gente admira sim, e hoje são quase 300 famílias que dependem unicamente deles, pelo trabalho, né? Exatamente. Como a gente falou, o Júlio comentou ali também, o primeiro carro que eu trabalhei, o Júlio acho que usou ali um pouquinho, era o carro que era compartilhado com o Sidney. Então a Neia tinha um carrinho dela e o Sidney tinha um carro dele, que também era o carro da parte técnica. Um quadrado, 4 portas, eu não lembro se tinha ar-condicionado ou não, acho que nem sei se tinha, né, Júlio? Também. Mas era o carro que ele usava pro pessoal, pro lazer dele, e ele dava horário de trabalhar, abria a loja, ele chegava ali, entregava a chave e falava, agora vocês vão trabalhar. E aí a gente saía para trabalhar. E depois disso, todo esse A estradinha também, né? A estradinha também, esse foi o segundo carro. Que eu dei um PT nela, né? Eu já cheguei na fase da estradinha. Eu também cheguei na fase da estradinha. Ele foi pra Colíder, aí depois disso o Sidney comprou acho que até hoje. O Sidney comprou uma Fiorino, a Clara comprou uma Fiorino pra gente, acho que a Clara já tava no estoque, não lembro se não tava ou não. A Fiorino que eu andei um dia desse, né? A Fiorino, eu fui pegar ela 0 km lá na Paloma, na época era Paloma Veículos ainda, assim, falou, Rony, vamos lá pegar um carro. O Júlio trabalhou muito com ela. Que eu trabalhei com a Fiorino, e aí foi eu lá buscar a Fiorino, 0 bala, primeiro carro 0 km da GB Online. O Sidney tirou R$100 do bolso e falou, Rony, enche o tanque. E encheu o tanque, né? Passei aqui no posto e enchi o tanque da Fiorino. Pensa na felicidade. Acho que foi o primeiro carro 0 km que eu andei. Foi eu assim lá buscar. Eu acho que na época nem era Ácia, era Paloma. Fazendo propaganda aí pra eles, mas tá tudo certo. E um spoiler para 2025, Júlio, na sua parte ali de infra. Então, o spoiler é que a gente vamos cada vez mais buscar mais qualidade, né? Qualidade e levar a conexão aonde tiver cliente, né? Essa é a ideia. Buscar os clientes. Se eles não vêm até a gente, nós vamos até eles. É isso aí. O Júlio é aquela parte que saiu um bairro novo, o Júlio já tá ali com a na portinha da imobiliária, falou assim, tô colocando fibra nesse bairro agora. Então saiu um bairro novo, já tem uma caixa NAP. Antes da Energisa ligar a rede, já quer passar cabo. Tá passando já. O projeto já tá pronto, é isso aí. Passa à frente. E o spoiler pro NOC? Então, o NOC, ele tem que estar um ambiente de inovação sempre, né? A gente não pode abrir tudo que a gente vai fazer, mas a gente vem com produtos novos, tecnologias novas, inovações, porque o ambiente tecnológico ele tem que estar sempre em evolução, né? Ele não pode parar. E tá chegando ao fim mais... Já tá gravando? Tá gravando. E tá chegando ao fim mais um episódio do GBcast. Quero agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente, Júlio, Clara, Rony, Jéssica, Jonathan. E a gente falou muito sobre a nossa trajetória de bastante tempo aqui dentro da GB, só que a gente também tem uma galera nova chegando, que está trazendo também essa inovação aqui para a GB Online. E eu queria que vocês deixassem um recadinho para essa galera, pode ser para o teu setor ou não do setor, quem está chegando, quem quer vir para a GB.
Bom, acho que para todo mundo confiar na GB Online, acho que todos nós aqui somos a prova de que a GB Online, ela dá oportunidade para todo mundo e só depende da gente. Então, para a equipe aí, para o pessoal que está há menos tempo, que está começando na GB, que se dediquem, né? Que acreditem na GB Online, que ela é uma empresa que vai crescer muito ainda e a gente vai ficar muito feliz se no futuro talvez a gente tiver em um cargo a mais, melhor ainda pra gente, com toda certeza. E o que a gente sempre fala, né? O que eu sempre falo principalmente pra minha equipe, que eles almejem, que eles foquem em alguma coisa a mais para não ficar naquele comodismo, que a minha cadeira vai estar sempre ali para eles ficarem como meta. Então, para todo mundo trabalhar, se dedicar, que com certeza oportunidades vão surgirem dentro da GB Online. Se aconteceu pra gente, com toda certeza vai acontecer para todo mundo que estiver ali na GB focado. No departamento pessoal, eu acompanho ali desde o primeiro passo do colaborador, né? A jornada inicial dele da GB começa ali no RH, então eu acompanho todas as pessoas que entram e, assim, reforço, né, as palavras do Rony também, que a GB, ela sempre dá oportunidade, dá chances, sempre tem portas. A gente sempre precisa de pessoas para pensar junto conosco na liderança. Em alguns momentos a gente sempre vai ter essas oportunidades. E vai ter essa oportunidade aquela pessoa que estiver realmente ali querendo, vestindo a camisa da empresa, tendo esse comprometimento, querendo realmente crescer. E com certeza vai conseguir. E eu quero que muitas pessoas almejem também a vaga, né, de gerente administrativo, porque quando alguém tiver que chegar lá é porque eu vou subir para cima. Então alguém vai bater em mim para me subir e vai ficar lá no meu lugar. Eu, da minha parte, eu acho assim, nós já somos um exemplo, né, que a GB é uma empresa ótima para trabalhar e assim, e a gente tem que colocar sempre uma meta na nossa vida, né, pensar sempre no futuro, porque não é você entrar numa empresa no primeiro dia que você já vai, né, transformar. Então, tudo é construído. Então, você tem que construir sua trajetória para você ter o seu resultado lá na frente. Então, é igual o exemplo do Sidney, a gente tem que ser visionário, pensar lá na frente e ter vontade realmente de crescimento, porque só depende de cada um. Se você tem a vontade realmente, aqui na GB é o lugar ideal para você crescer. E falando assim de crescimento, de oportunidade, né? A GB, a gente sempre olha para os colaboradores e fica de olho assim nos times que a gente vai formar novas lideranças, né? Porque o crescimento nosso hoje a gente tem diversas filiais e a gente vê essa deslocamento de colaboradores entre filiais colaboradores se desenvolvendo, não só aqui em Sinop, né? Nós temos exemplo em Colíder, Santa Helena, Itaúba, e que a gente vê que a gente dá oportunidade para todos, né? A gente realoca colaborador de um lado para uma outra cidade, volta para Sinop, né? Nós tivemos um colaborador, coordenador que foi para outra unidade, depois retornou para Sinop. Então, assim, é uma empresa que dá essa oportunidade e tá aí. Quem quiser buscar colocar essa meta na sua vida e querer crescer aqui dentro, aqui é uma empresa que dá muita oportunidade. Somos nós aqui, somos exemplos disso, né? Então, é isso. Meu ponto de vista, a GB é um lugar para pessoas que queiram trabalhar, que têm objetivo na vida, então aqui é o lugar correto. A gente tem que ser correto, trabalhar de forma clara, ser objetiva, e aqui é o lugar correto para todo mundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até agora com a gente, tá? A gente falou muita coisa, mas se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta pra gente aqui, pra liderança, deixa nos comentários. Se você ainda não segue o GBcast, segue, compartilha no Face, no Instagram, no WhatsApp. A gente conta com vocês. Tchau. É para as duas? Bom, final. Eu acho que não, porque eu atrás de você fazendo careta. Ele ficou fazendo careta atrás de mim?